Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra. Nesse dia 22 de junho de 2021, terça-feira, 12ª semana do Tempo Comum, a cor litúrgica vai ser a verde e hoje é dia de São João Fischer. Muito bem. Vamos direto para o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos dar início com uma oração a São José, pois estamos no ano extraordinário dele, tá? Um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai. Nós chegamos à terrível marca de mais de 500 mil mortos, acho que é 502 mil mortos brasileiros, né? Em decorrência da Covid-19, isso sem contar os outros falecimentos em decorrência de outros problemas crônicos de saúde, acidentes, violência, seja no trânsito, seja por facção criminosa, entendeu? Tá todo mundo chocado, né? 500 mil. Eu, falar bem a verdade, não é que eu não tô chocada, eu tô anestesiada já. Porque era o que, infelizmente, era o que vai acontecer. Vamos chegar a 1 milhão, mais alguns meses, né? Se a coisa continuar desse jeito. A gente vê muita gente também sem máscara, porque tomou a vacina, quer ter a vida normal. Sabe aquelas forçação de barra? Gente, sabe, eu acho que a população em geral, eu não estou falando só o Brasil não, acho que a população em geral do planeta. A última grande guerra, foi o período da Segunda Guerra, isso terminou em 1945, né? Então foi em torno de 1940 e alguma coisa, não sei se é 43, eu não sei quando começou. Isso que já tinha acabado de sair da Primeira Guerra, por volta de 1917, 1913. Então, poucos anos depois, poucas décadas depois, surge a Segunda Grande Guerra. E naquele período, lógico, foram dizimados milhões e milhões de pessoas. As pessoas viram o que é fazer uma retomada. E nós estamos vendo uma outra realidade, nós estamos em guerra, só que as pessoas precisam ter consciência. Então, é aquela vida, eu quero viver a minha vida, eu quero ter a minha vida de volta. Sabe como? Não sei se você está entendendo, talvez não, eu vou tentar explicar melhor. Não é só questão de empatia. A gente precisa entender, independente se eu ser ignorante de conhecimento ou não, é que o coronavírus nos transforma como armas biológicas, tá? Armas biológicas, o que significa? Eu posso ser um transmissor em potencial para muitas pessoas. Entende? E aí, a questão também é, nós devemos tomar cuidado para que a gente não faça com que a nossa vida seja a morte de outro. Sabe? Então são pouquíssimas e raríssimas as pessoas que têm essa consciência de não sair de casa sem máscara, de higienizar as mãos, de não ficar levando criança pequena para o mercado, para não ir com a família inteira para o mercado, várias vezes ao dia, né? Ou então fazer rodinha. O problema também não é só não lavar a mão ou deixar de usar máscara, é a questão da proximidade também. O contato pele a pele, boca a boca e perdigotos afins, entendeu? Mas não adianta, o povo não quer acreditar, porque uma parte é assintomática, outra parte não tá nem aí. E o que acontece? Uns buracos na família, né? Eu vou só fazer o comentário de uma moça que é aqui do Paraná, eu não sei que região que é, mas que até um monte de celebridade curtiu, comentou a foto. Ela foi tomar a vacina, chegou a vez dela, como profissional da educação, e levou uma espécie de quadrinho, um escrito, dizendo que pelos meus parentes que faleceram, a avó e os pais dela, pai e mãe, numa diferença de 2 semanas. Eu vi a reportagem hoje, eu não tinha visto ainda aquela foto. Sabe? Mas tá viralizando porque, de qualquer forma, eu vi alguma coisa no Instagram, mas depois eu acabei deixando de lado porque eu sabia que era isso, né? A pessoa estava homenageando as pessoas da família dela, muito próximas, que faleceram pelo coronavírus.
E se você conversa com qualquer um que perdeu um familiar devido ao coronavírus, infelizmente, eles se sentem muito ressentidos com esse povo que está aí no ilê e aiê das festas clandestinas que não para, gente. E não é só isso, né? Tem outras situações também. Sabe? Então, desculpa, vamos chegar facinho para 1 milhão de brasileiros mortos. 1 milhão, sim. Meio milhão, mais de meio milhão, 501 mil, já estou falando milhões, 501 mil mortos só pelo coronavírus, é uma cidade já de um porte razoável, de média para grande já. E você já pensou se morre 1 milhão? Né? E fora os sequelados, que um dia vão morrer mais cedo. Se a graça de Deus permitir, não, né? Mas... certo? Então, eu volto a reiterar, né? Eu também tô com a paciência estourada, para não falar outro nome. Eu tô com a paciência estourada. Você acha que eu não quero sair, que eu não quero dar umas volteadas, conversar com o povo? Apesar de conversar com o povo, não. Porque no final a gente vê que não vale a pena ter certas amizades na vida, porque às vezes a gente tem um dedo podre para amigo e para relacionamento, né? Então a gente tem que saber escolher melhor. Mas assim, eu tenho que escolher melhor. Mas às vezes é bom você bater um papinho, sabe, desopilar a cabeça, contar uma piadinha lá pra moça do caixa do mercado, sabe? Piadinha que eu digo assim, você viu aquela lá na TV, aquele meme, né? Faz uns 15 comentários rápidos, só pra desestressar a pessoa que tá na tua frente também. Porque o funcionário do mercado, coitado, tá trabalhando 8 horas por dia, com aquele perigo de pega coronavírus ou não pega, se não tá estressado, o cara não sabe se joga fora o emprego, mas não dá pra jogar porque emprego tá a peso de ouro, né? Hoje em dia. E não adianta, por mais que a gente fale, eu vou mudar de carreira, gente, é difícil. É bem complicado. Então, esse pessoal que realmente não quer voltar a estudar, que agora tá arrependido que não terminou os estudos na época certa, né? E também agora com as escolas nesse negócio de online, que é um desastre. Nós estamos criando uma geração autista, né? Quem nunca se a criança já é meio autista, vai acabar desenvolvendo um negócio, né? Para pior. Por quê? Porque não tem relacionamento, não tem recreio, não tem socialização, não tem aquela bagunça na sala. Muitos professores acho que agora pararam de reclamar, né, de que a sala estava cheia, que o problema da evasão escolar não se compara à quantidade de 50 alunos atochados numa sala e um professor para cuidar, não é verdade? Essa era a reclamação há muito tempo atrás, não sei se ainda é, ou é, né? Hoje em dia eu vejo que tem a professora e tem a auxiliar de professora, né, nas escolas municipais. Não são todas, mas existe essa possibilidade. Deveria ser 2 prof para cuidar de uma turminha de 35 a 45 alunos pequenos. Imagina pré-adolescente e adolescentes também. Agora nem isso dá para reclamar, porque tem professor aí que vivia de PSS, né? O provisório lá, nem isso mais está conseguindo, né? Eu fico imaginando como é que esses professores estão sobrevivendo. Como é que fica? Então, eu falo de uma realidade da qual mais ou menos eu conheço. Tem gente que é da parte de entretenimento, teatro, parte de música, que tem todo aquele pessoal que cuidava das estruturas de iluminação, de som, de palco. Não tem emprego. Aí você vai pegar um emprego de motoboy, você é atropelado uma louca varrida, né? Uma bêbada varrida. Tá presa a guria. Aquela que atravessou a rua que não era para atravessar, passou por cima do motoqueiro. Ainda bem que o motoqueiro tá vivo, mas e agora? A menina vai pagar as custas do hospital? Como é que fica esse pai de família? Né? Então tá tudo arriscado viver hoje. Mas a gente tem que viver. Então, gente, é assim. Isso também infelizmente eu vou ter que dar uma alfinetada para um irmão católico aí, um influenciador, pregador e influenciador católico, muito conhecido, mas que infelizmente eu estou acompanhando e não estou gostando do direcionamento que ele está dando, né? Ele está falando que a vacina causa isso, causa aquilo. Isso aí, desculpa, isso daí já é uma discussão que existe desde o ano passado, desde a hora que começaram com as vacinas, pesquisa contra o coronavírus.
eu vou dizer o seguinte, vai da consciência de cada um, pessoal. Não é por conta que o influenciador católico falou isso, o pregador falou isso, não. Se você tem algum conhecimento de ciência, se você está observando, entendeu? Eu era essa vacina, eu era antivacina da Covid, das outras não. Até do H1N1 também, porque vacina de vírus, né, gente? Mas assim, do vírus da gripe. Mas assim, gente, na situação que a gente tá, a única coisa que eu posso dizer é que se chegar a minha vez, que é provavelmente semana que vem, ou daqui mais uma semana, 7 mais 3, 10 dias, daqui 10 ou 15 dias já chega a minha idade aqui em Curitiba. Não adianta também ficar se descabelando. Eu vou tomar. E seja o que Deus quiser. Se der coágulo, se der mal-estar, se eu morrer, cara, pelo menos eu tentei. Pelo menos eu fiz meu papel de cidadão. É a única coisa que eu vou ter que fazer em prol da comunidade em geral. Para que eu não seja uma arma biológica ambulante por aí, né? Ou então para eu não entrar na fila da UTI. Mas também se eu morrer, morri, né? Vai fazer o quê? A gente não quer, eu não quero morrer, você também não quer morrer, mas a gente tem que também sempre pensar nisso todo dia, agradecer a Deus pela vida de hoje, pelo que temos hoje, pelas perturbações de hoje, porque se não fosse por isso também a gente não ia ter uma cruz para dar glória a Deus, né? Então, desculpa, eu espero que esse influenciador não ouça essa voz pequenina e miserável que fala. Eu respeito muito esse pregador, eu não vou citar o nome também para não manchar a dignidade dele, né? Longe de mim. Mas eu não concordo mais com isso. Isso já foi discutido em alguns canais de irmãos desigrejados evangélicos. Eu pensei, mas eu cheguei numa conclusão, cara, não tenho o que fazer. Então o que eu tenho que fazer é todo dia me consagrar a Nossa Senhora, tentar manter minha fidelidade a Cristo. Se isso vai alterar meu DNA com Deus, cara, Deus é do impossível, meu. Então, eu negar isso, a vacina, não dá. Mas ao mesmo tempo, todo dia, ai Senhor, que eu não vire jacaré, né? Que eu não vire uma apóstata, que eu não vire uma herética, né? Então, Senhor, então faz eu morrer, pronto. Que eu não fique pecando mais, né? Mas agora você impedir as pessoas de tomar vacina porque um monte de gente está discutindo, gente, isso daí já foi discutido. Que eles podem estar fazendo coisa aí, manipulação? Então, eles manipulam até na TV aberta. Se você fixar muito os olhos na TV, você vai ficar hipnotizado, vão começar a colocar coisa na tua cabeça, as mensagens subliminar, propaganda subliminar, isso daí já é uma coisa que é estudado há muito tempo. Vai saber também esses produtores de vídeo, muita coisa não é inocente, nós sabemos que não é. Então a gente tem que saber filtrar, mas a gente tem que estar perseverantes e fortes na oração. Então é uma coisa que eu não sei, né? Será que o senhor Jonas Abib tomou a vacina? Mas não que isso seja importante, se foi uma decisão dele não tomar, né? Mas se acontecer qualquer coisa de eu não tomar a vacina e morrer, eu tenho que também arcar com as consequências, né? E ter responsabilidades, né, gente? Certo? Então, assim, eu não falo mais se toma ou não toma. Tem gente que fala pra tomar, porque do jeito que as notícias rolam, toma vacina, entendeu? E na realidade, fazer o quê? O único medo é que chegue aquelas vacinas que é feito de feto abortado, né? Aí eu ainda prefiro a Coronavac, né? Que a proteção é pequena, mas assim, na porcentagem é pequena, mas não é por fetos abortados, é por gema de galinha, né? Geminha de galinha. Mas nessa altura da vida, até isso eu tô tendo que conversar com Jesus e falar, se chegar aquela da Janssen, da Johnson Johnson, né? Que aquela parece que é feito com fetos abortados de humanos, eu vou dizer, olha, Senhor Jesus, na hora lá eu vou tomar, não sei, eu só não quero estar pecando junto, mas se estiver pecando eu faço, sei lá, expiação, orações, né? Porque não tem o que fazer, a gente vai ter que ser obrigado a tomar mesmo, né? Na minha casa não aconteceu nada assim de reação, teve gente que passou mal pra caramba, né? Então são situações assim que podem acontecer, mas de qualquer forma que a gente se mantenha fiel, né, a Jesus. É uma crítica em um canal, mas não quero denegrir a pessoa, a pessoa tem os altos e baixos, né? Só que ela é uma pessoa muito 880, né? Então, acho que agora que a pessoa descobriu a gravidade da coisa que estão fazendo no planeta, mas, meu filho, já estão fazendo isso desde o período de quando despontou a ciência, os filósofos começaram a se desvincular da Igreja Católica,
Os filhos da Igreja Católica também ficam fazendo as coisas aradas lá naquele período lá da Idade Média, Idade Moderna, em que Santa Inquisição e matança para lá e para cá, querendo ou não, uma matança, né, em nome de Cristo. E vai fazer o quê? Péssimos testemunhos de ambos os lados, né? Então, tá. Então, gente, vai fazer o quê? Não é verdade? A gente tem que estar aqui ponderando, né? Temos que ponderar bastante, mas não é também seguir o fluxo. A gente tem que fazer as observações e seja o que Deus quiser. Lógico que a gente também tem que estar com a nossa parte em dia, né? Com Jesus, tá? Então vamos lá. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo de Maria Virgem, ao meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança vem a vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos Sagrados Corações, Jesus e de Maria, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A primeira leitura de hoje é Gênesis 13, versículos 2 até o 18. Abrão era muito rico em rebanhos, prata e ouro. Ló, que acompanhava Abrão, também tinha ovelha, gados e tendas. A região já não bastava para os dois, pois seus rebanhos eram demasiado numerosos para poderem morar juntos. Assim surgiram discórdias entre os pastores que cuidavam da criação de Abrão e os pastores de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os ferezeus ainda habitavam naquela terra. Abrão disse a Ló: Não deve haver discórdia entre nós e entre os nossos pastores, pois somos irmãos. Está vendo toda esta terra diante de ti? Pois bem, peço-te, separa-te de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Levantando os olhos, Ló viu que toda a região em torno do Jordão era por toda a parte irrigada, isso antes que o Senhor destruísse Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor e como o Egito, até a altura de Segor. Ló escolheu então para si a região em torno do Jordão e foi para o Oriente. Foi assim que os dois se separaram um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, enquanto Ló se estabeleceu nas cidades próximas do Jordão e armou suas tendas até Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram péssimos e grandes pecadores diante do Senhor. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: Ergue os olhos e do lugar onde estás, olha para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda esta terra que estás vendo eu a darei a ti e a tua descendência para sempre. Tornarei tua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se alguém puder contar os grãos do pó da terra, então poderá contar a tua descendência. Levanta-te e percorre este país de ponta a ponta, porque é a ti que darei. Tendo desarmado suas tendas, Abrão foi morar junto ao carvalho de Mambré, que está em Hebrom, e ali construiu o altar do Senhor. Palavra do Senhor. Salmo de hoje é o 14, com o refrão: Senhor, quem morará em vosso monte santo? É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnias sua língua. Senhor, quem morará em vosso monte santo? Que em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insulto seus vizinhos, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Senhor, quem morará em vosso monte santo? Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. Senhor, quem morará em vosso monte santo? Evangelho. Mateus 7, versículos 6 e 12 a 14. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, os despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta, apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação.
Aqui termina a liturgia da palavra e vamos nos recordar o 12º domingo do tempo comum, o Evangelho, Marcos 4, versículos 35 a 41, em que Jesus acalma, ele está na barca com os discípulos, eles estão preocupados por causa de uma tempestade, eles precisam atravessar a margem, né, ir para outro lugar, e Jesus dorme. E os discípulos têm medo de morrer, e eles gritam para que Jesus acorde, e Jesus não ralha com os discípulos, ao contrário, ele dá uma ordem para os ventos que se acalmam. Mas isso é um ensinamento que Jesus está dando, e fala, vocês são homens de pouca fé. Né? E o que acontece, então, o que nós estamos vendo nessa semana, que eu depois vou fazer todo um repasse de resumo, no sábado agora. Nós estamos vendo que Jesus está dando ordens de Deus. Então, segundo, pelo método do Monsenhor Jonas Abib, a Bíblia no meu dia a dia, e isso, o que está acontecendo nos evangelhos já de cara, Jesus está dando ordens, e na sequência das ordens, as consequências que são as promessas. Por exemplo, ontem, não julgueis e não sereis julgados. Aí, o de hoje, não dê pérolas aos porcos. Ou seja, às vezes você faz... Isso dá margem a muitas interpretações, então eu não vou entrar no mérito aqui. Mas às vezes você vai falar a palavra de Deus e tudo, você quer... Isso dá, infelizmente, em alguns setores do setor evangélico, assim, famílias evangélicas. Falam de Deus para uma pessoa que já está sem paciência, ela ainda está no mundo, porque quem vai correr atrás dessa pessoa pecadora é o próprio Jesus. Se ela não se abrir e o próprio Jesus não der uma trombada, um encontro pessoal fulminante, essa pessoa pecadora da nossa família vai fazer ouvidos moucos ou ouvidos duros para tudo que a gente falar de Jesus. Então, nesses casos, o que eu mais ou menos aprendi? A gente vive a vida como diria, ou como fez São Francisco de Assis, que a nossa vida seja o próprio testemunho em Cristo. Lógico que é difícil, né? Mas a gente tenta. Às vezes só o fato de ir na missa todo domingo, ser dizimista, entregar um alimento para pastoral social, isso pode servir de testemunho. Não, que você também fique lá estendendo, vou levar aí um feijão para pastoral social. Mas sempre a gente tem que estar comentando de leve, senão a gente não convence a pessoa, porque não é só esse convencimento, esse reforço no nosso testemunho, um reforço na nossa fé, na nossa perseverança, depois ver que não acontece nada com a gente, ou a gente passa pelas situações difíceis de cabeça erguida, de forma pacífica, ou na medida do possível, né, pacificamente, né, porque eu conheço gente, eu vou contar vou mais ou menos terminar com essa, e depois fazer uma leitura do livro do Frei Bruno Varriano, tá, é só uma parte também. Eu conheci pela internet, mas não deu para desenvolver muito essa amizade. Era amigo de uma amiga minha, na verdade, um amigo de uma conhecida minha. E ele pediu para ser adicionado no Bookbook, né, no Facebook da vida. Eu adicionei e aos poucos eu fui acompanhando, né, qual que era dele. Bom, o rapaz, mas era uma pessoa muito gente boa. A gente quase que se encontrou, mas ele achou por bem não, de repente não queria incomodar ou não queria dar um mal entendido, porque depois eu descobri que ele ainda deve ser. Ele é homossexual, né, já teve várias relações homoafetivas, mora lá ele mora, se não me engano, ele morava, não sei se ainda mora, lá na região do litoral aqui do Paraná, 2 horas de carro e tal. E funcionário público, que mais que eu sei dele? Gostava de artesanato, que isso que motivou um pouco, porque eu postava muita coisa no Facebook sobre isso. Hoje em dia nem uso mais o Facebook. E que mais? A religião dele. Ele era, ou é ainda, acho que ele ainda é umbandista. Aí o que aconteceu com o rapaz? Esses tempos eu fui procurar o perfil dele, ele simplesmente, que situação que chegou. Ele simplesmente não tem amigos, ele até colocou assim, este perfil é apenas para ver notícias. Ou seja, ele tem o perfil no Facebook, mas ele excluiu todos os contatos dele. A última vez que eu conversei, aconteceu o seguinte, ele estava irritado
e ele colocava muitas coisas assim, tipo, alfinetando alguém da cristandade. Então, colocava assim, muito engraçado esse povo que se diz cristão, mas fica dando 7 pulinhos no mar, que isso é coisa de um bandista. Aí esses tempos eu até lembrei dele, porque ele postou uns minionzinhos, era uma figura dos Minions, né? Um Minion apresentando pros outros, um monte, assim, aquele dos Minions lá do meu malvado favorito. Aí tava escrito em cima, assim, eu chegando em casa apresentando meus amigos aos meus pais. Aí embaixo tava escrito, é tudo macumbeiro. Desculpa. Não, gente, não é pra ofender ninguém. Não, aí até é engraçado, né? Pelo que eu entendi, os pais dele aceitaram essa situação toda, mas ele tinha parentes como tias e primas que não aceitavam, porque ele é um rapaz bonito, né? Muito bem apessoado. E aí ele alfinetava com outras postagens, assim, né? Que, fica aí falando de Jesus, mas vive uma vida desregrada, sabe? Essas coisas. Aí um dia eu não aguentei, tomei a liberdade, falei, olha, a gente não se fala muito, tudo, mas eu só queria entender o que está acontecendo, que eu tô vendo que você não tá legal. Você tá colocando coisas aí no teu não é feed, na tua linha do tempo, né? O Facebook é a linha do tempo, alfinetando alguém. Tá tudo certo? Tá tudo bem? Aí ele falou, meus parentes aí que não aceitam o fato de eu ser o que eu sou e a religião que eu adotei. Que eu sou feliz na minha espiritualidade, né? Aí eu falei, olha, aí eu contei só assim rapidamente, falei assim, olha, eu voltei para a igreja católica, mas eu não tô te julgando, até porque é Jesus quem vai te buscar, né? Eu falei, então viva a tua vida, enquanto as palavras de Jesus não tocarem nele, não aconteceu um momento que ele necessite correr atrás de Jesus também, que esse também é um dos fatores, por isso que surgem doenças, tribulações. A gente não pode jogar fora as tribulações, as lágrimas, o sofrimento, às vezes um sentimento de morte, quando não é a própria morte batendo às nossas portas, né? Às vezes a gente tá lá na cama, tudo estrupiado mesmo com a doença, e aí chega aquele momento que a gente tem que implorar para Deus mesmo. Porque é o único jeito de chegar num coração duro, numa cabeça dura, num coração mais duro ainda, ouvido mais duro, é às vezes esse implorar para Deus, né? E é aí que Jesus chega com tudo, né? Ele chega e a gente tem que voltar para ele. Não tem mais não tem outro caminho espiritual, outra coisa para encher a cabeça, né? Eu espero que isso não aconteça com esse menino, mas eu digo assim, não adianta a gente chegar e querer mudar o mundo, salvar a pessoa da nossa família por meio da irritação. Às vezes, a melhor coisa que você pode estar fazendo, desculpa se isso é uma situação que acontece com você, porque na minha casa é assim, só que de outro jeito. O pessoal tá no pecado aí loucamente, e eu não tenho como chegar para a pessoa, vamos para a igreja e tal, porque não adianta. Não adianta. Não adianta. Então, não é desse jeito que nós chega. Lógico que eu já convidei, mas fazer o quê? Então, o único jeito é como? É rezando por eles. Apresentando todo dia, todo lá na missa, todo domingo. Olha, eu apresento essa minha família. Ó, eu sou a única da família que estou aqui vindo e tudo. E ainda tem uma pessoa que diz aqui em casa, porque aí realmente a estrutura física não permite mais. Vai lá e reza por mim. A pessoa mesmo já está pedindo, né? Mais uma pessoa de idade. Agora tem outros aqui que tem carro, tem tudo, podia ir junto e não vai. Prefere dormir. Para finalizar, eu queria dizer o seguinte, quando eu estava afastada da igreja, quando eu chegava domingo, me dava uma tristeza muito grande, tristeza de morte mesmo. E hoje em dia eu não tenho mais isso. Para ver como eu sentia a falta de participar da missa com a comunidade, né? E independente se é coronavírus, se tivesse que participar via internet, vai fazer o quê? Eu tenho que participar também, né? Se a bandeira vermelhou, preteou, essas coisas. Mas eu digo assim, não quando eu falo dessa questão, não deis pérolas aos porcos, às vezes também não é você só irritar a pessoa da tua frente, um colega, um parente seu, com as suas palavras. Se seu testemunho de vida não for correto, porque senão a gente passa... Porque nós temos nossas hipocrisias. Somos hipócritas. Somos. No momento de irritação é difícil a gente manter o equilíbrio mesmo. Passa por doidinho, por descompensado,
por desequilibrada, né? E aí cadê o testemunho, não é verdade? Então, na dúvida, gente, é aquilo que foi falado no evangelho da semana passada. Rezai pelos seus inimigos, mas sempre coloca assim, rezai pelos seus desafetos, por aquela pessoa que não se abre à conversão, por aquela pessoa que você ama, mas você está vendo que a pessoa está num caminho que não é legal. Então você reze por ele, tá? E agora sim, vou dar o fechamento de hoje. Tem aquela biografia de Santa Teresinha, eu sempre falo, como é que é o nome? Teresa de Lisieux, da editora Musa. Eu sempre lembro da editora Musa, porque é uma editora para mulher empoderada, né? Mas justamente publicar uma biografia maravilhosa da Santa Teresinha, do Menino Jesus. Então, só que o nome é Teresa de Lisieux, porque ela também é conhecida como Santa Teresinha de Lisieux, que é a cidade dela. Santa Teresinha do Menino Jesus, nessa biografia, ela relata-se, né, que ela lia jornal na época e ela viu que tinha um condenado à morte, agora eu não lembro se era a forca ou a decapitação, mas na França, até o período lá da Santa Teresinha, as condenações à morte eram dessa forma violenta, né? E aí ela viu que tinha um condenado à morte, que era um homem que se dizia ateu, pagão, não sei, dizia que não acreditava em Deus. Diz que negou a presença do padre e um monte de coisa. E aí ela começou a rezar pela alma desse miserável, por muito tempo. E lembrando que na época só tinha jornal. Aí, passou um tempo, ela já sabia que o condenado tinha sido morto, né? Mas estava lá, momentos antes da no jornal. Momentos antes da condenação, o sacerdote ainda tentou, né, chegar nesse cidadão que ia morrer, para pedir, sei lá, confissão, extremunção, sei lá o quê. E aí, na hora que o condenado viu o crucifixo na mão, o Jesus crucificado na mão do padre, ele não chegou no padre, mas ele beijou o crucifixo. Beijou o crucificado. E aí, Santa Teresinha diz que vibrou muito quando leu essa notícia. Porque ela sentiu um feedback, né? Jesus deu um retorno para ela. Falou, ó, sabe esse rapaz, essa alma que você rezou? Então tá aqui, ó. Ele pode não ter se voltado pro padre, mas se que voltou para Jesus, voltou. É um sinal. Eu vou ter que comprar esse livro de novo. Eu dispensei esse livro por uns fatores aí, eu vou ter que voltar com esse livro. Porque ele é uma biografia maravilhosa, com fotos, é muito bacana. É produzido com autorização de um mosteiro carmelita, de um convento carmelita lá na Alemanha. Então não é qualquer coisa que é falado, né? Mas eu gosto muito, eu sempre me recordo desse livro, porque tem várias facetas de Santa Teresinha ali que a tornam muito humana, mas ao mesmo tempo muito inocente para algumas coisas, né? Então, meus queridos, a questão de não dar pérolas aos porcos não é negar a palavra de Deus. A gente não pode negar. Não podemos negar nosso testemunho de vida, não podemos negar se tiver que fazer a palavra, você faz, mas tudo com o conhecimento da pessoa que está nos ouvindo. É muito legal você chegar no ônibus lá e pregar a palavra de Deus, entendeu? Muito bacana, mas por outro lado, o que vai fortalecer a gente? Ou pelo menos o que nos fortalece quando você vê uma pessoa em Cristo na vivência da santidade? Como por exemplo, quando eu vejo o padre José Augusto da Canção Nova. Não é só as palavras, porque eu não conheço a vida dele, ele não tem rede social, mas algo dentro das homilias que ele fala, aquela graça de Deus, o Espírito Santo que está com ele, me diz que tudo aquilo que ele está falando tem embasamento. Não é palavras soltas, ele vive mesmo aquilo. E às vezes algumas coisas que ele fala dos outros, quando ele vai falar dos outros, é um testemunho de fé. Tá? Eu só citei porque eu gosto muito do padre José Augusto. Lembra o cantor, né? Mas o padre José Augusto, ele tem aquela linha tradicional, assim, ferrenha, mas ao mesmo tempo é dentro da comunidade Canção Nova. Então eu acho isso muito louvável. Não estou desmerecendo os outros padres, não, tá? Pelo amor de Deus, os outros padres da Canção Nova também não. Mas eu digo que a gente tem que afinar os ouvidos para ver, não, esse padre realmente está falando algo embasado numa vida que ele está vivendo. Padre Marlon Múcio, né? A própria vida dele, cheio de tubos lá, também é uma experiência de vida. Gente, eu desejo a todos uma ótima terça-feira. Eu ia ler aqui o livro do padre Bruno Varriano, mas eu vou fazer a indicação. Já tem 3 dias já e eu vou indicar novamente.
Na Escola de Nazaré, Tornando Sagrada a Minha Família, da Canção Nova, tá? Ele escreve muito bem, tem mais outros dois, além desse tem mais 2 títulos, tá? Dele, e ele é o guardião da cidade de Nazaré, tá? Acho que ele ainda é. Então ele sempre conta algumas coisas que acontecem por lá. Então, um abraço a todos e paz e bem.